Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Nos diz a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor. Deus, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o Senhor. Porque em toda a tua majestade, santidade e grandeza, o Senhor ainda olha e atenta para pecadores como nós que se achegam diante de ti. Obrigado por essa manifestação do teu amor mediante Jesus, que nos torna aceitáveis diante dos teus olhos. Obrigado, Senhor. E nos colocamos diante de ti nessa noite, pedindo que o teu Espírito tome o nosso coração, tome todo o nosso ser para nos comunicar a tua palavra, de tal forma que essa palavra seja transformadora para a nossa vida. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Temos examinado desde o domingo passado um ponto muito importante para a nossa fé. Nós temos entendido, desde que começamos a meditar nesse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 31, que não há absolutamente nenhum mérito na nossa vida diante de Deus. Na verdade, se Deus olhar para nós do jeito que somos, Deus não somente nos desprezará, como Deus imputará a nós a sua ira por causa dos nossos pecados. Não temos mérito. Não podemos bater no peito e pedir que Deus faça algo pela nossa vida baseado em nós mesmos. Não podemos sequer pedir que Deus nos abençoe, porque com certeza Ele não nos abençoará.
Em contrapartida, temos visto que esse texto nos convida a um relacionamento de intimidade com Deus. Quando esse texto diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, Santo dos Santos era lugar de intimidade mais profunda com Deus, lugar de aceitação do homem diante de Deus. E nós já vimos todos os problemas envolvidos nessa expressão, e como o escritor de Hebreus diz que nós podemos chegar a essa intimidade e sermos aceitos diante de Deus. Ele começa dizendo primeiro pelo sangue de Jesus. E nós vimos como que a ira de Deus foi imputada ao Filho para que a dívida fosse paga. E não foi uma ira simples. Lemos Isaías 53 quando diz que Deus quis moer o seu Filho para que a nossa dívida fosse paga. Observamos também que ele diz que não foi somente o sangue, mas que Deus teve que providenciar um caminho novo e vivo para a nossa comunhão por meio do corpo de Jesus. E vimos como isso se aplica na Eucaristia. Como a Eucaristia é o caminho que nos leva à renovação dessa experiência da graça de Deus dominicalmente. Mas isso também não é suficiente. Começamos então a observar quando ele diz que nós só podemos nos aproximar diante de Deus porque temos um grande sacerdote. Então eu mencionei aos irmãos que há uma mudança de discurso aqui dentro do livro de Hebreus. Até aqui ele vem falando de sacerdotes e sumo sacerdote, mas quando chega aqui ele olha para Jesus e ele diz: ele não é o sumo sacerdote. E então ele usa a palavra grega megarraion, o sacerdote de uma ordem muito superior, uma ordem que está acima do sumo sacerdócio. E então nós começamos a ver no domingo passado que sem Cristo não há possibilidade de dominicalmente e diariamente nós nos apresentarmos diante de Deus. Ele é o único sacerdote suficiente para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. Tendo pontuado isso, nós precisamos entender por que isso era necessário. A instituição sacerdotal é uma instituição no Velho Testamento. E essa instituição não foi criada pelo homem. Nós precisamos partir dessa questão básica. Algumas pessoas olham para a questão sacerdotal e dizem: ok, isso é uma criação dos homens, do povo de Israel, Antigo Testamento. Não, não é verdade. A instituição sacerdotal foi feita por Deus. Só aguardar que termine aqui. É uma ordem de Deus no Antigo Testamento por uma questão muito simples. O homem não pode se apresentar diante de Deus. Ele precisa de alguém que seja o mediador. E nós vimos domingo passado o problema da mediação e o equívoco que a Igreja Católica tem cometido quando ela entende a mediação única de Jesus, mas ela ainda continua a insistir na necessidade de santos medianeiros. Santos que dão as mãos para que você atravesse a mediação de Jesus. Não existe isso na Bíblia. Se nós temos entendido então que há necessidade de um sacerdote, por que havia necessidade do sacerdote? E há pelo menos 3 questões no Antigo Testamento que nós precisamos ter em mente do porquê um sacerdote era necessário. A primeira grande questão é que o sacerdote era quem representava o homem diante de Deus. Nós não temos representação legítima diante de Deus. Os nossos pecados, eles fazem separação de Deus. Eu quero que você leia comigo Isaías 59 e entenda bem essa questão.
Isaías 59, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz por meio do profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A menos que você entenda que a sua iniquidade é algo que você pratica pontualmente, do tipo, ok, hoje eu pequei, mas pastor, já tem um mês que eu estou sem pecado. A menos que você tenha esse entendimento errado, você é levado a entender que a sua iniquidade é a maneira como você vive diariamente. Diariamente nós pecamos contra Deus, diariamente nós transgredimos a vontade de Deus, diariamente nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. E o texto está dizendo: as vossas iniquidades fazem separação. Significa que diariamente o homem está separado de Deus. Por outro lado, esse homem que está separado de Deus na sua iniquidade é muito cara de pau. Porque ele ofende a Deus, ele vive como se Deus não existisse, e na hora do seu aperto, na hora do seu problema, ele vem ao Senhor em oração pedindo socorro. Essa é muito cara de pau. Se diz que talvez o maior cara de pau seja o ateu, que passa a vida tentando negar a existência de Deus e da criação, e na hora que ele se vê diante da morte, um avião caindo, um leão diante dele, ele grita: ai meu Deus do céu! É muito cara de pau um cara desse. Você está entendendo o problema? Diariamente nós transgredimos a vontade de Deus. E diariamente milhões de pessoas querem chegar diante de Deus com a cara lavada, pedindo para que Deus os ouça, para que Deus os socorra, para que Deus os abençoe. E eu não estou falando apenas do ímpio lá fora que não conhece a Cristo. Eu estou falando de crentes que conhecem a Jesus e diariamente transgridem contra Deus. E não importa se você vem à igreja, todos os cultos que a igreja tem. Em algumas igrejas o cara não sai da igreja, porque é tanta campanha, é campanha a semana toda. Tem igreja que tem campanha de manhã, tarde e noite. Não importa quantas vezes você pratica o rito religioso, você continua transgredindo a vontade de Deus, e você não tem mérito. Você precisa de um representante. É assim que é na criação e é assim que é na redenção. Por que todos nós pecamos? Porque nós tínhamos um representante na criação, Adão. Essa é a doutrina da aliança federativa. Ele nos representava diante de Deus. Sabe o que isso significa? Às vezes eu ouço crente dizendo assim: pastor, se eu pegar o Adão lá no céu, ele vai ver só. Tinha uma irmã que eu pastoreava em Tietê, irmã Chiquinha. A revolta dela era com Eva. E ela dizia: pastor, o dia que eu morrer, eu chegar no céu, primeira coisa que eu vou perguntar é: quem é a Eva?
Rapaz, irmã Chiquinha morreu tem uns 4 ou 5 anos atrás. Eu fico imaginando a coitada da Eva sendo alugada lá. Porque a ideia é assim: esses miseráveis do Adão e da Eva pecaram. Não, você entende o que é representação? Significa que se você estivesse lá, você faria a mesma coisa. Você não faria diferente. Você pecaria tanto quanto eles pecaram. E então, por natureza, você não pode se representar diante de Deus. Como você quer se representar se a sua natureza é de transgressão da vontade de Deus? Por outro lado, Deus tinha uma aliança com um povo que Ele escolheu para si. E entenda, Deus não escolheu a todos para si. Eu quero ser muito enfático nesse ponto. Deus não ama a todos. Deus não escolheu a todos. Ele escolheu quem Ele quis escolher, e Ele amou quem Ele quis amar. Talvez isso me custe a minha cabeça nessa semana. Mas eu preciso manter o que eu estou dizendo a vocês. Deus tinha apenas amor pelos eleitos. Como Ele vai trazer esses eleitos se esses eleitos também não são santos? Como Ele vai permitir que os eleitos venham a Ele se eles não são santos? E alguns eleitos, irmãos, olha, tem que ser Deus mesmo. É alguns eleitos que você diz: rapaz, a tua sorte é a eleição, viu? Porque olha, o ladrão da cruz, que não é um ladrão, já disse a você, a palavra grega que é usada ali não é de ladrão, é de um insurrecionista. O cara era um terrorista. Ninguém ia para a cruz porque roubava galinha. A cruz era o lugar dos piores assassinos do Império Romano. Então lá 2 bandidos cruéis, sanguinários. Eu vou parar aqui, senão eu vou ficar revoltado. E na hora do apagar das luzes, porque se você lembrar a narrativa de Mateus, os 2 ainda zombaram de Jesus. O miserável está lá morrendo, e ele ainda está zombando do Senhor. E segundo Lucas, no apagar dos olhos, caiu a ficha para um deles. Se arrependeu, pediu perdão, por meio do reconhecimento de quem era Jesus. É nesse sentido que ele pediu perdão. Não tem no texto: olha, Senhor, me perdoe. Mas ele reconhece quem é o Senhor. E quando ele está apagando os olhos, Cristo olha e diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Cara, tem que ser Deus. O cara passou a vida transgredindo a vontade de Deus. Na hora da morte ele zomba do Filho de Deus. E por causa de uma palavra final de reconhecimento que expressa arrependimento, o Senhor o perdoa. Tem uns eleitos aí que realmente tem que levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, obrigado. Porque olha, o fato é que Deus quer trazer essas pessoas que Ele amou a Ele. Mas Ele não pode trazer essas pessoas a Ele por uma questão simples: Ele é santo. E aqueles que Ele amou, ainda que Ele tenha amado, são pecadores. E do mesmo jeito que não existe nenhuma compatibilidade de luz com as trevas, não existe nenhuma compatibilidade da santidade com o pecado. Deus não pode trazer o homem porque simplesmente quer trazer. Porque ao trazer esse homem pecador diante dele, a única coisa que Deus pode fazer com esse homem é
matá-lo, para que a justiça seja cumprida. Eu não sei se você entende isso. Nós temos aprendido apenas a ideia de um Deus muito amoroso, e nós nos esquecemos que o amor de Deus só é visível por causa da justiça que Ele tem que executar. O amor de Deus só é efetivo por causa da justiça que Ele tinha que executar. Do contrário, cara, o amor de Deus não faz sentido nenhum. Deixa eu lembrar tem uma pregação do Paul Washer no YouTube que eu dei muita risada quando eu ouvi. Porque ele coloca bem a questão. Ele diz o seguinte: você chega para evangelizar alguém, olha para a cara dele e diz: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Deus te ama. E aí o cara olha e diz: puxa, que legal. Eu também me amo. Gostei desse Deus, eu me amo, Ele me ama, está tudo jóia. Qual foi a boa notícia disso? Você percebe? Não faz sentido falar de amor de Deus se você não consegue estabelecer a justiça e a ira de Deus sobre os homens. O Evangelho é boas novas, porque nós dizemos ao homem: cara, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Deus está irado contra você. Deus vai te mandar para o inferno por causa da sua vida, da sua conduta, do seu comportamento. Essa aqui é a notícia. E se essa pessoa realmente se preocupa com Deus, ela vai então ter uma crise. O que foi que eu fiz? E a resposta não é o que você fez, é o que você é. É a sua natureza. E aí quando você explica a natureza dessa pessoa, e essa pessoa olha para si, entende o estado de pecado dela, ela diz: cara, eu sou horrível. De fato você está certo, eu sou um pecador miserável. A desgraça do meu pecado é tal que é verdade. Deus tem todo o direito de me matar e me condenar e me enviar para a condenação do inferno. E então essa mesma pessoa olha para você e diz: mas eu não gostaria que fosse assim. Então você diz: eu tenho um evangelho para você. Eu tenho uma boa nova para te dizer. A despeito de você ser assim, Deus providenciou um sacerdote que te representa diante dele. O sacerdote que tomou toda a tua culpa. O sacerdote que foi moído na cruz do Calvário. Que tomou a tua vergonha, tomou o teu pecado, para simplesmente poder te representar diante de Deus. Você está entendendo? Agora fez diferença. O Evangelho agora faz diferença. Porque esse pecador entendeu que realmente ele não tem mérito, ele não pode se aproximar de Deus, ele entendeu que as orações dele são falsas, são contaminadas. Isaías continua no versículo 3 dizendo: a sua oração ela é contaminada pelo pecado, então Deus não vai te ouvir mesmo. E ele entende então que ele precisa de um mediador, ele precisa de um sacerdote. No Antigo Testamento, Deus instituiu então os sacerdotes para que Israel entendesse essa necessidade. Só que se você começar a ler o livro de Hebreus a partir do capítulo 7, ele vai repassar o que Israel não entendeu sobre isso. Por que aquele povo agora, para quem ele está escrevendo esse texto, não estava entendendo a supremacia do sacerdócio de Jesus? Ele começa dizendo no capítulo 7, versículo 1, quando nós olhamos para o sacerdócio de Jesus, nós estamos diante do sacerdócio de um sacerdote que foi maior que o sacerdócio de Levi.
crise das pessoas, quando o escritor de Hebreus escreveu, era: por que eu devo crer nele como meu sacerdote? Ok, eu entendo que eu preciso de alguém que me represente. Entenda como a situação deles era diferente da nossa hoje. Hoje as pessoas acham que não precisam de alguém para lhes representar diante de Deus. Elas acham que se elas dobrarem o joelho e chorarem um balde de lágrimas, Deus vai se comover. Tem até músicas que dizem isso, né? Eu não lembro como é que era lá a música da Cassiane, que as lágrimas eram cachoeira no trono de Deus. Era um negócio assim. Quando o crente ora, chora, o Senhor atende. Você está entendendo o que está de errado por trás desse tipo de música e de letra? O que está de errado é que eu não entendi que eu preciso de um mediador. Eu acho que eu mesmo posso mediar a minha situação. Eu mesmo posso resolver meu problema com Deus. Ok, o pessoal lá da carta de Hebreus, ou do texto de Hebreus, não tinha dificuldade de entender que eles não tinham capacidade de se mediarem. O problema deles era: em que sentido Jesus realmente é um mediador superior? Porque nós temos mediadores, e mediadores segundo o padrão de Deus. Os irmãos para onde esse texto foi escrito eram judeus convertidos. Eles tinham a lei de Deus na mão e entendiam que seus sacerdotes, depois de uma fase espúria que eles tiveram, logo depois da construção do templo de Jerusalém com Herodes o Grande, logo depois daquilo ali, começou a bagunça do sacerdócio. Mas eles entenderam um processo de restauração. E eles disseram: nós temos sacerdote, nós temos quem nos represente. Por que Jesus é superior? Ele começa dizendo no capítulo 7, porque ele realmente é de uma ordem superior. Enquanto vocês são de uma ordem levita, olha os levitas aí. Tragédia. Tem um bando de crente levita. Ele não entendeu, Hebreus, que isso aí é uma ordem inferior, ultrapassada. Ó, não tirou sua unção dos levitas, ó. O Hélio recebeu uma unção de levita, para quem não sabe. Ele começou a levitar. A sua ordem é inferior. Eu não entendo o que esses levitas estão fazendo na igreja de hoje, se a ordem deles é inferior àquilo que nós prestamos diante de Deus. O sacerdócio desses irmãos dependia dessa ordem levita, e o escritor de Hebreus diz: não, Jesus é da ordem de Melquisedeque. E aqui começa o grande mistério. Quem era Melquisedeque? Não temos informações detalhadas, mas temos o suficiente para saber que Melquisedeque era um sacerdote celestial. Era um sacerdote que representava os homens na mediação terra e céu. Por isso o escritor de Hebreus vai a ele e diz: olha, porque este Melquisedeque, rei de Salém. Não adianta você procurar Salém. Isso aqui é um simbolismo de reino da paz, reino de uma mediação de paz. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Agora olha só: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece para sempre. De que ordem era Jesus o sacerdócio dele? De um sacerdócio que não é terreno. E mesmo o sacerdócio celestial está debaixo ainda dele,
porque esse Melquisedeque é de um sacerdócio semelhante, não igual ao do Filho de Deus. Deixa eu tentar interpretar isso a você, porque Hebreus é bem complicado quando você não entende as estruturas sacerdotais do Antigo Testamento. Para que um sacerdote no Antigo Testamento pudesse representar o homem diante de Deus, ele tinha que passar por todo um processo de seleção. Primeiro, tinha que ser da tribo de Levi. Da tribo de Levi, da casa de Arão. E da casa de Arão, todo um processo de santificação, para que ele pudesse se apresentar e representar os homens diante de Deus. Tudo isso era feito com um único propósito: apontar para o sacerdote dessa ordem superior, que viria para nos redimir eternamente. Os irmãos lá não entenderam isso. E aí eles ficaram presos aos sacerdotes humanos que são falíveis. Prova disso, lembra da história da cordinha. O cara entrava no Santo dos Santos, se ele não conseguisse cumprir direitinho todo o processo de santificação, morria lá. É um processo falível. O sacerdócio no Antigo Testamento existia para nos lembrar que nós precisamos de um mediador e temos um pecado grave que precisa ser resolvido por meio de um único mediador que seja superior a todo o sistema veterotestamentário. Quem é ele? O escritor de Hebreus diz: o mega raion, o sacerdote superior a todas as estruturas, Jesus. A partir desse momento, então, ele começa a fazer a comparação do sacerdócio de Jesus com o sacerdócio do Antigo Testamento. E é importante que eu comece a observar isso, porque nós estamos inventando sacerdotes falsos para nossa mediação. Nós estamos erguendo líderes espirituais como se eles pudessem nos representar, e eles não podem. Me preocupa quando pessoas chegam e pedem que eu ore por elas. Porque talvez o seu coração traga alguma idolatria. Do tipo: não, meu pastor vai orar por mim, a oração do pastor é forte. Quando nós não entendemos a mediação suprema de Jesus, nós começamos a cair no problema dos irmãos de Hebreus. Então percebam, temos dois problemas: os que acham que não precisam de mediação e estão perdidos, Deus sequer olha para a cara deles, e os que entendem que precisam de mediação, mas não confiaram plenamente em Jesus, estabeleceram homens mediadores da sua fé. E eles precisam que o sacerdote, o pastor, a irmã de oração, a profetisa do fogo puro, ore por eles para que eles recebam a sua bênção. Não, nós não precisamos de nada disso. Nós apenas nos apresentamos diante de Jesus, e Ele nos representa diante do Pai, em todas as coisas. A partir do versículo 4 do capítulo 7, então, ele começa a comparação. E observe que a primeira comparação é o sacerdócio de Jesus com o sacerdócio levítico. Então ele começa dizendo: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Eu não sei se você lembra da história em que Abraão encontra Melquisedeque. O Senhor havia abençoado Abraão, e ele havia vencido reis que se levantaram contra ele, e ele havia tomado o despojo, a riqueza daqueles reis. Então um dos reis propõe a Abraão um acordo para que ele devolvesse os despojos da batalha
em troca da bênção dos reis que o protegeriam. E aí ele encontra com Melquisedeque. E Melquisedeque exige dele que ele entregue o dízimo daquele despojo. Por quê? Dízimo representa no Antigo Testamento a simbologia da totalidade. Se você tiver a curiosidade de estudar gematria oriental, semita, você vai descobrir que não é apenas uma coisa de Israel. Os povos antigos davam aos números símbolos. E o número 10 representava a totalidade daquilo que se tinha. Quando Melquisedeque chega para Abraão e exige dele o pagamento de dízimo, ele está querendo dizer para Abraão que não são os reis que te protegem, e aquilo que foi tirado deles não é deles. Tudo pertence ao Senhor. E se você entende isso, você vai dar o dízimo agora, não é agora no culto, não tem nada a ver. É o Melquisedeque falando com Abraão, você vai entregar o dízimo, como reconhecimento de que nada é seu, tudo é do Senhor. Então Abraão pega e paga o dízimo daquela vitória, e Melquisedeque recebe. Agora é uma coisa interessante, porque aquele dízimo ele é material. Melquisedeque é sacerdote celestial. Não me pergunte o que é que ele fez com aquele dízimo. Eu não sei. O que eu sei é que o simbolismo estava cumprido. Ele reconhece que tudo é do Senhor. E aí o escritor de Hebreus pega essa história e diz: olha, Abraão, que era o patriarca, o pai da nossa nação, ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Continue a leitura para entender isso. Ele diz: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Os levitas vieram de onde, irmãos? De Abraão. Eles são filhos de Abraão. Eles aprenderam que diante do povo de Deus era necessário recolher o dízimo, não é porque Deus precisa do dízimo, era para lembrar ao povo sempre que tudo que nós temos é do Senhor. Aí ele continua, versículo 6: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, a genealogia de Melquisedeque não está na genealogia de Levi, nem da casa de Arão. Repetindo, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Conclusão dele agora: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem foi abençoado? Abraão. Quem é o inferior? Abraão. Quem abençoa é superior. Quem abençoou? Melquisedeque. Melquisedeque é superior porque ele abençoou aquele que é inferior. Estão acompanhando o raciocínio de Hebreus? Conclusão dele agora: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, lá em Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou os dízimos na pessoa de Abraão. Quem abençoou o sacerdócio levita? Abraão. Só que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Qual é o sacerdócio superior? Se o pai do sacerdócio levita pagou o dízimo com o sacerdócio superior, é porque existe um sacerdócio superior. E Jesus Cristo é da ordem desse sacerdócio celestial, que não toma os dízimos da terra, mas que representa os homens diante de Deus na sua totalidade.
Você está entendendo por que é importante para Hebreus essa questão do sacerdócio? Quem me representa? Quando eu vejo algumas discussões tolas, como lá na primeira carta de Coríntios, eu sou do Pedro, eu sou do Apolo, eu sou de Paulo, e aí tem um grupo mais soberbo, eu sou de Cristo. É sério, aquele pessoal era o mais soberbo, eles só pareciam ser piedosos, mas eles queriam ser os super espirituais. Não, nós somos de Cristo. Quando a gente vê essas besteiras todas nas igrejas, eu sou da igreja do pastor fulano, eu sou da igreja tal, você não entendeu nada do seu problema, do seu pecado, da sua desgraça. Nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma pessoa pode resolver o teu problema diante de Deus, a não ser o sacerdote superior Jesus Cristo, cujo sacerdócio não é terreno, cujo sacerdócio é celestial. Não é alguém que resolve o teu problema aqui na terra, é alguém que resolve o teu problema nos céus. Quem é o seu sacerdote? Veja o que você busca nas igrejas. Veja o que você almeja. E você vai saber a grandeza do teu sacerdócio e a grandeza do teu sacerdote. Nessa noite, inúmeras igrejas estão lotadas com pessoas procurando sacerdotes para resolverem seus problemas terrenos. Desemprego, casamento, saúde e por aí vai. Pessoas fracas merecem sacerdotes fracos. Pessoas fracas e soberbas merecem sacerdotes fracos e soberbos. Pessoas quebrantadas recebem de Deus um sacerdote superior. Pessoas quebrantadas recebem de Deus sacerdócio que resolve o seu problema eterno. E enquanto nessa noite, provavelmente em muitas igrejas, cada um está recebendo a bênção que foi procurar, alguns provavelmente estão sendo curados de alguma enfermidade, e amanhã alguns estarão conseguindo emprego porque tiveram as suas orações, continuarão perdidos porque não herdaram o céu. Os seus sacerdotes não podem lhes representar diante de Deus. E o que essas pessoas não entendem é que quando elas obtêm as suas bênçãos, não é porque Deus as está abençoando. Na verdade, Deus está trazendo sobre eles a sua ira para que permaneçam na ignorância, morram e sejam condenados. Eu quero que você observe isso dentro do que Paulo diz em 2 Tessalonicenses. A partir do versículo 1, ele começa a falar da vinda do anticristo, de alguém que se levantará nos últimos dias. E segundo o versículo 4 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, essa pessoa vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus. E vai se levantar e fazer oposição a tudo que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, a igreja. E então, a partir do versículo 9, Paulo diz: ora, o aparecimento do iníquo, desse anticristo, é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça. Percebe o que é que eles vão fazer? Sinais, prodígios, manifestarão poder, mas junto com isso trarão a mentira, a injustiça. Continue.
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que eles escolheram? O poder. O que eles escolheram? Os sinais. O que eles escolheram? Os prodígios. E rejeitaram a verdade. Agora vem o que é surpreendente. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. O que é a operação do erro? Foi Deus que enviou os poderes, sinais, prodígios. Foi Deus que realizou os poderes, sinais e prodígios. Olha a loucura! Para darem crédito à mentira. Nessa noite, muitas pessoas estão recebendo sinais, prodígios e poderes, porque Deus mesmo visitou os seus cultos, lhes dando todas essas coisas, para que eles acreditem na mentira. E por que Deus fez isso? Versículo 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Porque Deus enviou a operação do erro para que eles sejam julgados, condenados. Deus lhes dá sacerdotes medíocres e fracos, com aparência de poder, para que sejam tomados condenados. Os que compreendem o sacerdócio de Jesus não estão atrás dessas coisas. Eles sabem que eles têm um problema eterno, celestial a ser resolvido. E somente um sacerdote perfeito, santo e justo como Jesus pode resolver o seu problema diante de Deus. O sacerdócio dele é superior. É por isso que ele nos representa. Versículos 11 do capítulo 7 até o 19. O escritor de Hebreus ainda vai mostrar uma outra razão porque o sacerdócio de Jesus é superior. Mas eu quero examinar isso no próximo sermão. O sacerdócio de Jesus é o único que é eterno, lida com o que é eterno, e por isso ele pode nos representar diante de Deus. Minha preocupação é que você esteja acreditando em homens que podem te representar. Minha preocupação é quando você começa a acreditar que igrejas podem te representar. A mão de Deus está aqui. Nem igreja, nem homens. Nenhuma forma de rito pode te representar, a não ser Jesus. Porque Ele é o único que tem um sacerdócio eterno, um sacerdócio celestial. Quem é seu sacerdote? Sinceramente, eu espero que você não cometa a heresia de achar que eu sou teu sacerdote. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante de Ti. Reconhecemos que não temos mérito algum diante do Senhor, que sequer podemos olhar para Ti por nós mesmos, e que precisamos muito da mediação de Jesus, da representação do Teu Filho amado, para que não sejamos condenados, para que não sejamos lançados no inferno, ainda que reconheçamos
que a nossa natureza merece toda a condenação. Mas temos compreendido a boa nova de que Cristo Jesus é o nosso mediador. E Ele é apto a nos salvar. Então pedimos a Deus que na Tua misericórdia Tu nos livre do engano de falsos sacerdócios e nos ajude a repousar o coração plenamente em Teu Filho amado Jesus, Senhor da nossa vida. Amém.